Do sétimo ano, vamos a mais uma semana do PET. Semana 3 do PET 7, nós vamos estudar ou rever, né? Porque um pouquinho vocês já sabem, cálculo de área. Vamos lá? Então, área é uma medida de superfície, né? Então, ela é calculada como? Geralmente multiplicando comprimento e largura, ou, como a gente costuma falar, base e altura. Então, a unidade de área, como a gente já viu nas semanas anteriores, vai ser a unidade de comprimento ao quadrado. Mas como que eu calculo a área das diversas figuras, né? Então, vamos começar pela área dos quadriláteros. O que é um quadrilátero? Quadrilátero é aquela figura que tem 4 lados, né? Então, aquele polígono com 4 lados. Então, um quadrilátero especial, né? Entre os quadriláteros especiais, a gente tem o paralelogramo. E a gente tem vários paralelogramos. Paralelogramo é todo quadrilátero que tem os lados paralelos 2 a 2, os lados opostos. Os lados opostos aqui, ó, o de cima com o de baixo, o da direita com o da esquerda, são paralelos. Então, isso é um paralelogramo. A área do paralelogramo, de todo paralelogramo, vai ser como? Eu vou ver a base, eu vou chamar um lado de base e vou calcular a altura. Lembrando, o que é altura? E vou pegar a altura. O que é altura, gente? A altura, na realidade, essa setinha está no lugar errado. Ela tinha que estar aqui, ó. Porque é do vértice até o lado oposto ao vértice, formando um ângulo de 90 graus com esse lado. Então, aqui, ó, isso aqui, ó, a altura com a base, ela forma 90 graus. Ele tem que formar 90 graus. Então, a área do paralelogramo é base vezes altura. Mas você fala assim, ah, mas isso aí, base vezes altura é do retângulo. O retângulo é um paralelogramo também. Mas é só a gente pensar aqui, ó. Pensa num retângulo de base e altura igual ao paralelogramo. Se você arrancar o cantinho dali, ó, ele vai encaixar direitinho no outro cantinho que ficou sem. Então, o paralelogramo também é base vezes altura. Quadrado, aliás, o expoente 2 leva o nome de quadrado por causa da área do quadrado. Então, o quadrado é um paralelogramo, é um quadrilátero, claro, tem 4 lados. É um paralelogramo também, porque ele tem todos os lados são 2 a 2, os lados opostos são paralelos. Ele é especial porque ele tem o mesmo comprimento de lado, os lados têm todos a mesma medida e os ângulos dele também são todos iguais. Então, quando eu vou fazer lado vezes lado, eu fico com lado ao quadrado, lado elevado ao segundo expoente. O retângulo que a gente já viu, né, que é base vezes a altura. E a gente tem também uma figurinha chamada losango. Losango, ele parece um quadrado espichado, parece que você pegou aqui nas pontinhas dele e esticou o quadrado, como se você pegasse e puxasse a diagonal. O losango, ele é um paralelogramo, porque ele tem os lados opostos paralelos, mas ele não é um retângulo. E ele é especial porque ele tem todos os lados iguais. A medida desse lado é igual à medida desse, igual à medida desse, igual à medida desse. Mas os ângulos deles não são iguais. Os ângulos opostos são iguais. Esse ângulo é igual a este, e esse aqui igual a esse aqui. Mas eles não são os 4 iguais como o quadrado. Então, quer dizer, todo losango é quadrado. Todo quadrado é losango, mas nem todo losango é quadrado. Todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. Porque no caso do retângulo, todos os ângulos são de 90 graus, por isso que eles chamam retângulo. Então, curiosidades à parte, vamos voltar para o losango. O losango, ele tem uma diagonal aqui. Diagonal é a linha que une vértices
que não são consecutivos, quer dizer, os vértices que são consecutivos, eles formam os lados. Quando você une vértices não consecutivos, você encontra diagonais. Então, o losango ele tem duas diagonais. Tem essa diagonal maior, que eu vou chamar de Dzão, D maiúsculo, e essa diagonal menor, que eu vou chamar de D minúsculo. Quando você traça as diagonais do losango, elas vão formar um ângulo de 90 graus aqui. Então, para achar a área do losango, não adianta a gente multiplicar diagonal por diagonal, porque se a gente fizesse isso, a gente ia pegar um retângulo, ia fazer o retângulo onde estaria inscrito esse losango. Mas repara aqui, ó, que como dividir em 4 certinho as diagonais, então aqui, ó, se eu pegar cada retângulo, ela for formando 4 retângulos aqui com esse retângulo externo, não é? Então, cada lado, ele divide um desses retângulos em 2. Então, se eu multiplicar as diagonais e dividir por 2, eu acho a área, porque é exatamente metade desse retângulo aqui, ó. Cada um é metade. E outro quadrilátero especial, que não é paralelogramo agora, né? Porque os de cima todos são paralelogramos, é o trapézio. O trapézio não é paralelogramo porque ele só tem 2 lados paralelos. Ele é especial por ter 2 lados paralelos. Eu tenho 3 tipos de trapézio. Pode ser o isósceles, quando esses 2 lados que não são paralelos, eles têm a mesma medida. A gente fala isósceles. Tem o trapézio retângulo, quando um dos lados ele forma um ângulo reto com as bases. E tem o trapézio escaleno, que é quando os lados não tem nenhum reto, desses que não são paralelos, nenhum deles é reto, e não tem a mesma medida, né? Então, aí a gente fala que é o trapézio escaleno, mas não é estudo de trapézio, né? É estudo de área. E como que eu calculo a área do trapézio? Eu vou chamar os dois lados paralelos de base. Então, eu vou ter 2 bases. Vou ter uma base maior e uma base menor. E eu tenho altura. E aí, como é que eu faço para calcular isso? Tem 2 formas de você pensar esse cálculo. Uma é você tirar a média das bases e multiplicar pela altura. Dá certo? Por que dá certo? Imagina eu pegar outro trapézio igualzinho, só inverter ele verticalmente aí, ó, e grudar ali. Eu fiquei com o quê? Eu fiquei com um paralelogramo, não foi? Aqui, ó, um paralelogramo onde a base é a soma das bases. Então, a área desse paralelogramo não vai ser base maior mais base menor vezes altura. Só que esse paralelogramo são 2 trapézios, então eu tenho que dividir essa área por 2. E essa base, né, ou essa área por 2. E por último, a gente tem a área dos triângulos. Então, a área do triângulo, o triângulo também tem base, também tem altura, lá, a altura perpendicular do vértice até a base, até o lado oposto. Se a gente pensar, a área do triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Por que dividido por 2? Se eu multiplicar essa altura por essa base, eu vou ter esse retângulo, não é? Percebe que a altura dividiu ali em 2 retângulos e que cada pedaço do triângulo é metade de um dos 2 retângulos? Então, por isso que a gente divide por 2. Porque aqui, ó, nesse retângulo da esquerda, eu tenho o lado que não está no retângulo, que não é lado, que não é pedaço do triângulo, tem o mesmo tamanho do pedaço do triângulo. No segundo retângulo aqui, a mesma coisa aqui, ó. Isso aqui é uma diagonal, está dividindo em 2 partes iguais. Por isso que eu divido a área, faço base vezes altura dividido por 2. Então, a área sempre vai ser multiplicação
de duas unidades de comprimento. Agora, para a gente calcular a área na malha quadriculada, então, medir a área na malha quadriculada ou em outra forma, né, em malhas, quando a gente usa malha, geralmente a gente tem definida quanto que é a unidade que está cada malhazinha, cada quadradinho aqui. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Por exemplo, esse quadrado. Na malha quadriculada, eu posso facilmente ver aqui que ele tem quanto? 1, 2, 3, 6, 9 unidades de área aqui. Ele está usando, porque ele está ocupando 9 quadradinhos. Dá até para mim calcular o perímetro também, né? Lembrando que perímetro é a soma dos lados aqui, ó. Então, são 12 o perímetro. Vamos pegar outra figura. Essa figura aqui, ó. Dá para mim contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a área dele é 5. Se eu quiser medir o perímetro também, que não é a matéria agora, mas eu também posso contar, vai dar 12. Mas e se eu tiver uma figura que nem essa? Que, olha aqui, ó, os quadradinhos, tem quadradinho que não está cheio, ele não está inteiro. Como que a gente vai fazer? Então, nesse caso, eu vou contar os quadradinhos que estão inteiros, aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 quadradinhos inteiros. Esses que não estão cheios, eles estão pela metade, tá vendo? Tá passando na diagonal deles. Então, aqui, ó, quantas metades eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6 metades. 6 dividido por 2 é 3. Então, 6 metades formam 3 inteiros. Então, é só somar 15 com 3, 18, eu acho a área dele. Mas e se eu tiver figura que não é certinha assim? Tem jeito de eu fazer? Geralmente tem. Por exemplo, essa figura aqui. A gente pode pegar esse semicírculo, tirar daqui e colocar aqui embaixo. Olha lá, encaixou certinho. Quase virou um retângulo, né? Só que tem esse triângulo aqui. Esse triângulo eu posso calcular e como eu fiz aqui no trapézio. Ou eu posso tirar também esse pedaço dele, passar ele aqui para cima, não tem problema, do jeito que você achar mais fácil. Mas eu vou calcular sem isso, porque o vídeo não pode ser mais de 15 minutos, tá, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 com 9. 6 vezes 9, 54 aqui. Mais 2 inteiros aqui, 56. Mais 2 metades, 57. Outras 2 metades, 58. Então, a área desse quadrado é 58. Antes de acabar o vídeo, eu quero que vocês prestem atenção que na questão 3 dessa semana do PET 7, veio uma figura que eles enganaram. Gente, tá muito corrido, eles estão fazendo um trabalho fantástico, é fabuloso o que o Estado de Minas está fazendo para você, estudante. Se fosse nós, professores, preparar tudo isso, ia ficar uma disparidade muito grande, ia ficar um aluno para frente, aluno para trás. É normal, às vezes, não conseguir cumprir todo o programa e dessa forma, cumpriu todo o programa, todo mundo teve a mesma oportunidade. Eu tenho que tirar meu chapéu. E é claro que erros acontecem, falhas acontecem. Então, aconteceu essa falha. No PET 3, na questão 3 da semana, no PET 7, na questão 3 da semana 3, veio essa imagem. Só que não é isso que fala a imagem. A imagem correta é essa aqui. Dá uma pausa, dá um print e faz o exercício com essa imagem, ok? E não esquece, eu estou aguardando a sua devolutiva. A correção já vai estar publicada também. Faz o exercício, confere e não esquece de fazer a devolutiva. Até a última semana.